O mundo parou, mas o teu sonho não pode parar e é por isso que a gente está aqui hoje, para te contar quais são os melhores 7 países para se trabalhar e estudar legalmente depois que a pandemia passar. Fala, gurizada! Liane e Rodrigo por aqui mais uma vez para te ajudar a realizar o teu sonho de viver uma experiência no exterior, fazer um intercâmbio, um mochilão, viver aquela experiência que tu sempre sonhou fora do Brasil. E o nosso objetivo com esse vídeo é te ajudar a usar esse momento com sabedoria, já que as fronteiras estão fechadas, a gente não tá podendo viajar, use esse momento para te preparar, para estudar, para planejar o teu intercâmbio em todos os detalhes. E nesse vídeo a gente vai trazer 7 opções de países que permitem que brasileiros estudem o idioma, ou seja, que não precisa que tu já tenha o idioma, seja o inglês, seja o espanhol ou outro idioma, e trabalhem legalmente nesse período que está estudando. Por que a gente selecionou esses 7? Porque eles são os principais que permitem isso. A grande maioria dos países, eles permitem que estudantes trabalhem, mas tem que ser estudante de curso técnico, de pós-graduação, de graduação, estudantes mais avançados que já precisam ter o idioma do país. Esses 7 países tu pode ir sim com o idioma básico e vai ter a permissão de trabalho depois. E com um investimento muito menor se tu for comparar com uma graduação, uma pós-graduação, cursos superiores desse Exatamente. Nível, né? E o primeiro país é muito conhecido dos brasileiros, é a Irlanda. É o principal destino hoje em dia de quem quer viver essa experiência de estudar e trabalhar. Fica na Europa, o que é uma grande vantagem, porque tu tem todos os países da Europa ali pertinho, só pegar um voo, final de semana, vai passar o final de semana num país diferente. Aliás, a Irlanda, que foi o nosso primeiro destino que a gente escolheu quando a gente começou a planejar a nossa saída do Brasil, a gente escolheu a Irlanda justamente porque, cara, fica no meio da Europa. No meio não, né? Fica lá em cima da Europa, mas fica no dentro lado, da né? Europa. Na esquerda. Lá em cima não, lá em cima é a Noruega, Finlândia. É em cima pra esquerda, hein? Fica dentro da Europa, cara. Então a Europa, como vocês já sabem, tem muitos países para brasileiros que querem viajar e conhecerem culturas diferentes. É uma ótima opção. E por isso que muitos brasileiros vão para lá, né? Na Irlanda se concentra uma grande quantidade de brasileiros, o que pode ser um ponto negativo, mas a gente é da opinião que se tu tá num país de fora, é tua escolha, é tua opção conviver ou não com os brasileiros ou com qualquer outra cultura. Tu pode escolher sim conviver com nativos, tu pode escolher sim falar inglês no teu dia a dia, né? Muito mais questão de opção. E brasileiros sempre se ajuda, gente. É muito mais fácil quando já tem uma comunidade brasileira no lugar, né? É verdade. O salário mínimo na Irlanda hoje vale 10 euros, um pouco mais de 10 euros por hora trabalhada, cara. Ou seja, é uma bela de uma graninha. A maioria dos países que a gente vai falar aqui hoje se recebe por hora. Tem alguns que é por mês, mas a maioria é por hora. Então, anota esse valor aí pra te poder comparar os países. E por que a gente tá falando isso? Justamente porque essa seleção de países que a gente tá trazendo hoje aqui são uma seleção de países que te permite tu trabalhar e te permite tu gerar renda enquanto tu estuda, enquanto tu tá morando naquele país. Então, essa é uma informação relevante, já que, né, todo mundo aqui tá querendo ganhar um dinheirinho enquanto tá viajando. Dinheirinho? Dinheirinho é foda, né? Não, dinheirinho não. Uma informação importante sobre a Irlanda é o seguinte: para te conseguir um visto de trabalho, tu precisa estudar pelo menos 6 meses, ou seja, tu precisa comprar um curso de inglês com no mínimo 6 meses de duração. E a Irlanda é um país nativo do inglês, né? Então tu vai estar convivendo ali com um país de língua nativa mesmo, o que é bem legal, né, para aprender inglês. Sem dúvida. O segundo país dessa lista que a gente está te trazendo hoje é a Austrália, que foi simplesmente um país que a gente se apaixonou. A gente fez uma road trip de motorhome pela costa leste da Austrália. E inclusive tem uma playlist só sobre a Austrália aqui no canal, se tu quiser ver um pouco mais, e vários vídeos que vão entrar nessa playlist ainda que a gente está editando para trazer para vocês por aqui. É aqui ou aqui? É aqui, ó. E a Austrália é um país enorme, assim como o Brasil, e com um clima muito parecido com o do Brasil, que pode facilitar para quem tem medo do inverno, do frio de alguns países, né? Na Austrália tu não vai ter esse problema, porque tu consegue escolher basicamente da mesma maneira que a gente escolhe o clima aqui no Brasil. Se tu vai mais pro norte, é super quente, é bem quente o ano inteiro. Se tu vai pro sul, tem frio. Lá na Austrália tem neve, que é uma diferença do Brasil, e é por isso que muitos brasileiros escolhem a Austrália para fazer intercâmbio, ou até mesmo para morar, né, depois. Perfeito, exatamente.
Exatamente. Pra fazer o intercâmbio na Austrália e ter permissão de trabalho, tu precisa ficar lá por pelo menos 3 meses e meio, mas a maioria das pessoas que vai pra Austrália acaba ficando 6 meses, é mais ou menos o padrão de quem compra o curso de inglês lá na Austrália. Também é um país nativo no inglês, então tu vai estar imerso totalmente com a língua, né, com o idioma. E o salário mínimo na Austrália hoje é de $19,49 dólares australianos. Mas geralmente quem trabalha na Austrália ganha um pouquinho mais. A Austrália é bem conhecida por ter um dos melhores salários do mundo. Claro que o custo de vida também é alto, né? A gente sempre fala aqui dos salários, que é em dólar, que é em euro, ganha super bem, mas lembra que tu vai estar vivendo no país lá que é dessa moeda, então tu vai gastar muito mais do que tu gastaria no Brasil, né? E assim como na Irlanda, o valor do salário mínimo que eu acabei de falar é por hora trabalhada. É isso aí. E agora vamos pro terceiro país, que é a Nova Zelândia. Eu sei que a gente é super suspeito pra falar sobre Nova Zelândia, nós moramos lá por mais de 2 anos, é o nosso país preferido no mundo, mas não é só por isso que ela tá aqui nessa lista, é porque é um dos principais destinos para brasileiros para fazer intercâmbio, para estudar por um tempo, mas principalmente para quem quer ficar depois no país, porque oferece muitas possibilidades de visto, de tu trabalhar lá legalmente, mesmo depois do teu intercâmbio. As regras são relativamente parecidas com as da Austrália, tu precisa estudar por pelo menos 3 meses e meio para ter a permissão de trabalho, para poder trabalhar part-time. Tem outras regras também, a gente tá falando aqui as regras mais básicas, mas eu vou deixar aqui embaixo o link de todos esses países, das imigrações de todos esses países, para que tu possa conferir detalhadamente as regras, mas é basicamente isso. Tu estudando numa escola de inglês por pelo menos 3 meses e meio, tu tem permissão de trabalho na Nova Zelândia. E o curso de inglês que tu pode fazer, que te dá direito a trabalho, pode ser um curso de inglês basicão. Não precisa ser intermediário, avançado, tu não precisa saber nada de inglês para poder fazer esse curso e poder ter o direito de trabalhar também ao mesmo tempo. Mas claro que é muito mais fácil tu conseguir trabalho se tu sabe pelo menos te comunicar o básico em inglês, né? Não vai chegar lá sem saber falar nem hello, how are you e achar que tu vai conseguir emprego fácil. Qualquer um desses países, para te conseguir emprego, tu precisa ter pelo menos um basiquinho ali na língua, né? E normalmente as escolas também já têm uma preparação, tem uma estrutura para te ajudar, por exemplo, no processo de construção de currículo, para te ajudar no como te comportar numa entrevista de emprego. Então, normalmente as escolas já estão preparadas para ajudar os alunos a encontrar o primeiro emprego. E o salário mínimo atualmente na Nova Zelândia é de $18,90 de dólar neozelandês, né? Estamos falando de dólar neozelandês por hora. E bom, gente, se tu quer conhecer mais a Nova Zelândia, clica na playlist que a gente vai deixar aqui em cima. Como a gente disse, nós moramos lá por muito tempo. É um país sensacional, de lindo. São 2 ilhas, é pequeno, mas tem tanta paisagem maravilhosa que parece que é um país gigante, assim, de tanta paisagem diferente, né? A gente teve todos os tipos de experiências que tu pode imaginar na Nova Zelândia. Todos os tipos de trabalho. A gente morou e viajou numa camper van sereninha. A gente também morou em Queenstown, que é simplesmente a cidade mais fantástica do mundo, é a capital mundial dos esportes radicais. A gente morou em Queenstown, ficava a nossa casinha ficava no meio de 2 montanhas de neve que a gente passava o inverno inteiro aproveitando, andando de snowboard. Enfim, Nova Zelândia é um destino sensacional para brasileiros que querem trabalhar e estudar inglês no exterior. Então, se tu quer saber mais informações sobre Nova Zelândia, custo de vida, rotina do nosso dia a dia, como é que era por lá, as nossas viagens de camper van, entra no nosso canal, dá uma explorada nos nossos vídeos que eu tenho certeza que tu vai gostar da Nova Zelândia. E te inscreve porque tem muito vídeo massa ainda da Nova Zelândia vindo pela frente. Inclusive, a gente ficou atolado numa tempestade de neve, né, nos próximos vídeos que vão entrar no canal. Te inscreve aqui e ativa as notificações para que tu não perca nenhum vídeo também, né? Nas próximas semanas, nos próximos meses, tem vídeo da Nova Zelândia, vídeos da Austrália, vídeo do Havaí, da Califórnia. Cara, tem muito vídeo massa vindo pela frente, então não te esquece de te inscrever, clica no sininho para não perder os próximos vídeos, pro YouTube te notificar, porque tem muita gente que é inscrito e o YouTube não avisa mais, cara. Ele não tá avisando para quem não deixa o sininho ativo. E o quarto país é de novo na Europa, é a ilha de Malta, que fica no mar Mediterrâneo e é simplesmente uma ilha paradisíaca lá no meio do mar Mediterrâneo, mar azul, Caribe, não é Caribe, né, mas azul Caribe. Como se fosse azul Caribe, dá pra entender, e é um destino que tá ficando cada vez mais popular por oferecer bastante oportunidade de trabalho também, principalmente no turismo, né, mas a principal diferença de Malta para os outros países é que lá tu só pode começar a trabalhar depois de 90 dias, ou seja, tu vai,
estuda inglês, vai fazendo o teu intercâmbio já, mas tu pode começar a trabalhar a partir do 91º dia, que é quando tu aplica de fato para um visto de estudante, já estando no país. Ou seja, tu precisa ir mais preparado financeiramente para esse começo. Mas se tu não tem um inglês tão bom, pode ser uma opção boa, né? Fica 3 meses estudando e melhorando bastante o inglês e depois começa a trabalhar. Malta é uma ótima opção para quem quer fugir do óbvio. Esses outros países que a gente falou são países bem tradicionais para brasileiros que querem fazer intercâmbio, enquanto que Malta, cara, tem muitos brasileiros que nem sabia que existia esse país. Exatamente. Então aproveita, se tu quer fugir do óbvio, é uma ótima opção. E o próximo país é com certeza o mais diferente, na verdade não é nem um país, é uma cidade, Dubai, nos Emirados Árabes. Esse é com certeza um destino que muita gente nem sabe que dá para fazer um intercâmbio para estudar inglês, porque lá as escolas falam inglês, as universidades são todas em inglês, porque é a língua mais falada, porque a grande parte, maioria da população de Dubai é de estrangeiros, apesar de estar nos Emirados Árabes, conviver muito com a cultura muçulmana, com a cultura árabe, ainda assim tem muito estrangeiro em Dubai. E os Emirados Árabes é um dos países que está crescendo economicamente mais acelerado, assim, né? Tá crescendo muito, oferecem muitas oportunidades e tu pode estudar e trabalhar lá em Dubai e ganhar em dólar americano. Lá a moeda que eles pagam geralmente é em dólar americano. Ou seja, é uma oportunidade de tu conviver numa cultura completamente diferente, aprender inglês, morar num país super desenvolvido, numa cidade super desenvolvida, extremamente moderna. Eu imagino que estudantes de arquitetura iam pirar. Eu, como designer, acho que é uma das cidades que eu mais quero conhecer no mundo, e tu tem a oportunidade de trabalhar para te sustentar durante teu intercâmbio lá, né? E eu diria que deve ser uma experiência exótica. A gente ainda não conhece os Emirados Árabes, queremos conhecer muito em breve, mas cara, comparando com essas outras opções, eu acho que é uma cultura de fato bem diferente, né? Porque Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Canadá, todos eles têm uma origem britânica na cultura, né? Enquanto que os Emirados Árabes, cara, totalmente diferente, né? Exatamente, e dizem que eles são bem abertos, até porque em Dubai especificamente, 85% da população é de estrangeiros, ou seja, eles estão super acostumados a conviver com estrangeiros, então não tem aquele problema que países mais conservadores podem ter com estrangeiros, né? Além disso, em Dubai não tem salário mínimo, então a média salarial geralmente é bem legal, dá pra pagar os custos que são altos, porque a cidade é uma cidade cara também, né? Mas dá pra pagar, dá pra viver tranquilo. Inclusive até hoje a gente conhece poucas pessoas que já foram pros Emirados Árabes. Se tu conhece alguém ou se tu já foi, deixa na descrição aqui mais informações sobre os Emirados Árabes, o que tu achou, como é que foi a tua experiência, que a gente quer muito saber. Ou se tu conhece algum canal de alguém que tá lá, né? A gente não conhece nenhum canal de alguém que tá lá ainda. Indica aqui pra gente aqui embaixo. Indica aqui nos comentários que a gente tá super curioso sobre Dubai. Próximo país que eu já nem sei qual é o número que a gente tá. Espanha é uma ótima opção, principalmente para quem quer fugir do inglês, para quem não tem muito interesse em aprender inglês, não gosta do inglês, independente do motivo, e quer optar por estudar o espanhol, quem quer aprender mais o espanhol, que particularmente eu acho que é muito mais fácil de aprender do que o inglês. O espanhol se assemelha muito com o português, tem muitas palavras que são muito parecidas, né? É mais confortável, né, para quem não fala nenhuma língua, que para quem só fala português, ir para um país no espanhol, porque tu consegue captar e entender muito mais coisa do que no inglês. Não que o espanhol seja mais fácil, porque se tu vai estudar de fato, aprender a gramática, aprender a escrever direitinho, tu vai ver que é bem diferente, tem muito o que aprender. Mas pra chegar, assim, é muito mais amigável tu chegar num país que fala espanhol. Então pode ser uma boa opção pra quem tem um certo receio de sair sem falar a língua do lugar, né? Ou pra quem quer de fato aprender espanhol. Inclusive a Espanha tem ótimas universidades, não que os outros países não tenham, mas a Espanha é bem conhecida pelas universidades, então pode ser uma possibilidade de ir estudar espanhol no começo e depois seguir fazendo faculdade lá. E é legal que a Espanha tá super bem localizada, né, no meio da Europa ali, super pertinho de vários países. Tem praia, tem montanha também. Montanha não tem, né? Não tem montanha. Não tem acho que não. Essa é uma informação importante pra gente. É, né? Vamos pesquisar mais, eu acho. É pré-requisito pra gente ir pra algum país é ter montanha. Não que a gente não vá conhecer, né? Mas que faz diferença pra gente, faz. A gente adora uma montanhazinha. Outra vantagem da Espanha é que o clima também é bem agradável para quem tem medo do frio. É um país legal porque fica ali pertinho do mar Mediterrâneo. O salário mínimo na Espanha é de 950 euros por mês. Lá eles fazem o salário por mês, assim como no Brasil. E para o estudante ter permissão de trabalho lá, ele precisa ficar por pelo menos 6 meses estudando espanhol, estudando outra coisa, né?
mas precisa ficar por pelo menos 6 meses para poder trabalhar nesse período. E por último, mas não menos importante, a gente trouxe para vocês hoje um país que tem um ótimo custo-benefício. Fica perto do Brasil, o valor da conversão da moeda é muito bom, o real vale muito lá, e esse país é a Argentina. E além disso, tem toda a facilidade de estar no Mercosul, né? Ou seja, tu nem precisa de um visto para entrar na Argentina, tu consegue permissão para morar, estudar, trabalhar, super fácil por ser um país vizinho, um país amigo, um país que pertence ao Mercosul. E além disso, a Argentina oferece grandes universidades, claro, oferece cursos de espanhol também para quem quer fazer um intercâmbio de línguas, mas ela também oferece, que é o grande ponto, a maioria dos brasileiros estudantes estão fazendo faculdade na Argentina, porque as universidades de lá, elas têm um sistema diferente, a grande maioria não tem vestibular para te entrar, tu simplesmente te matricula e já vai fazendo as aulas, e aí é durante o ano ali que as provas são orais, na maioria dos casos, né? É durante o ano que tu vai sendo selecionado quem vai passar pro próximo ano ou não. É muito massa isso, cara. Imagina tu fazer uma universidade de medicina numa baita universidade de graça. Exatamente. De graça. Inclusive a minha irmã tá hoje, nesse exato momento, estudando medicina na Argentina. É isso aí. Inclusive, a gente gravou um vídeo super legal entrevistando a Gabriela e o Vini, né? A irmã e o cunhado do Rodrigo, que moram lá e estudam medicina. Eles contaram tudo, como é que funciona. Mas esse vídeo já não tá mais disponível aqui no YouTube. Ele só tá lá no Método GPS, o nosso treinamento, o nosso curso para quem quer sair do Brasil. Mas vamos disponibilizar essa aula de novo? Vamos deixá-la disponível aqui de novo? Não sei, vamos ver. Vamos deixar o link aqui embaixo. Vamos conversar depois. Se a gente topou, vai estar aqui embaixo na descrição. Vocês sabem quem sempre ganha, né? Discussão, gente. Vocês sabem que a mulher sempre tem razão e sempre acaba... Inclusive, cara, a Argentina tem uma das paisagens mais lindas da América do Sul. A gente conheceu a Cordilheira dos Andes, a gente fez uma road trip, uma expedição pela Patagônia no último inverno. Pela Argentina inteira, na verdade, né? Argentina, Chile, a gente conheceu, explorou bastante a Cordilheira dos Andes. Ficamos 3 meses viajando praticamente só na Argentina, conhecemos Córdoba, Bariloche, Rosário, São Martín, várias cidades, vários estados argentinos com paisagens extremamente diferentes um do outro e lindos, todos maravilhosos. Ficamos encantados. A gente não esperava que a Argentina fosse ser tão bonita quanto é, né? É um ótimo destino para brasileiros que querem gastar pouco e conhecerem lugares sensacionais. Principalmente porque o peso argentino tá muito desvalorizado, ou seja, tu vai com real, o teu real vale bastante na Argentina. O que pode ser bom ou ruim, né? Porque se tu vai com real, tu acaba sendo ótimo para ti. Mas se tu vai trabalhar lá, o salário mínimo tá um pouco baixo, tá difícil. O país está enfrentando uma crise, o salário está mais ou menos 16 mil pesos, o que não é muito. Se tu converter aí, joga no Google quanto está hoje a cotação, porque está variando bastante, joga aí no Google e vê quanto dá em reais, mas pode ser uma desvantagem se tu for precisar trabalhar para se manter, mas as pessoas conseguem se manter lá, né? As pessoas que vivem lá. E um detalhe é que é muito fácil de trabalhar lá. Tu não precisa aplicar para o visto de estudante, tu não precisa de um visto de estudante para te conseguir trabalhar, justamente porque a Argentina faz parte do Mercosul e o Mercosul tem esse acordo com o Brasil para poder fazer esse câmbio de trabalhadores. Claro que tu precisa fazer a aplicação ali, né? Tem que entregar alguns documentos para te ter legalizado na Argentina, mas é tudo documento muito simples, é muito simples, muito fácil. Pode morar lá se tu quiser, eternamente, inclusive, né? De uma maneira muito simplificada. Exato. Então, a Argentina é uma ótima opção. E é super importante lembrar que, claro, que cada um desses países tem as suas regras de imigração, tem as suas exigências para que tu possa ser um estudante. Muitos têm que comprovar renda, comprovar que tu tem uma determinada quantia de dinheiro. Dubai é o único que ainda não tem isso, ainda não tem que comprovar uma quantia mínima para te poder entrar, mas os outros tu precisa entregar documentos, alguns tu precisa aplicar meses antes pro visto de estudante, alguns tu recebe na entrada. Então são países diferentes que têm regras muito diferentes. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos sites das imigrações de todos esses países para que tu possa pesquisar no site da imigração, porque é lá que vai estar atualizado, é lá que tá a informação mais confiável. Nós tiramos as informações de lá também, desses sites, mas é importante que tu mantenha atualizado, que tu confira as informações todas lá. Agora me diz uma coisa, tu gostou desse vídeo? Se tu gostou desse vídeo, dá um tapinha no like aqui embaixo, cara, porque isso nos ajuda muito. Te inscreve no canal, porque tem muito vídeo massa vindo pela frente. E comenta qual desses países
países mais te interessou, quais que tu vai pesquisar mais, qual que tu tá pensando em fazer o teu intercâmbio depois que a pandemia passar, as fronteiras abrirem, que a gente espera que seja em breve, né? Mas se tu tá planejando e quer ter uma ideia, a gente acredita que em 2021 as coisas já vão estar funcionando mais normalmente. Talvez não 100%, mas as fronteiras vão abrir, né? É o que a gente estima. E mais uma coisa, cara, viajar em casal ou com um amigo é muito bom. Então se tem alguém que tu acha que vai gostar dessa ideia de fazer intercâmbio, de morar e trabalhar fora do Brasil, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque tenho certeza que ela vai gostar. Então bora planejar esse intercâmbio, a gente tá aqui justamente para te inspirar, para te ajudar no planejamento e na realização desses teus objetivos lá no exterior. Beijo, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!